Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, a gente vai discutir algo extremamente importante para o momento presente e o futuro do nosso país, que é lá a lembrança dos 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. E aí nós vamos poder perceber se de fato essa libertação foi uma libertação apenas simbólica ou se ela foi uma libertação de fato. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, a gente precisa entender o porquê da escravatura. Quando o Brasil, abre aspas, foi descoberto por Portugal, melhor dizendo, quando os portugueses aqui aportaram, reclamando parte do nosso território, que depois vai se estendendo para a fronteira oeste, daquilo que hoje é o nosso país, a gente sabe que a gente estava vivendo o que nós chamamos de capitalismo comercial. O capitalismo comercial vai lá do século XVI até o século XVIII. Durante o capitalismo comercial, vigorava uma teoria econômica chamada de mercantilismo. No mercantilismo, a ideia era que a balança comercial fosse superavitária, ou seja, que o volume de exportações fosse maior que o volume de importações. Se eu exporto mais do que importo, eu recebo mais pelo pagamento das exportações do que pago pelo recebimento das importações. Resultado, se eu recebo mais do que pago, eu posso acumular primitivamente capitais na forma de ouro, prata e pedras preciosas. O resultado é que o processo de colonização do Brasil vai se dar dentro de uma lógica que nós chamamos de divisão internacional do trabalho, onde Portugal, o colonizador, a metrópole, era basicamente um exportador para o Brasil de produto manufaturado e depois de produto industrializado, notadamente comprado da Inglaterra, revendido para o Brasil. Por um outro lado, o Brasil era um produtor de matéria-prima do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para exportação. A economia brasileira, de 1500 até 1930, foi basicamente primário exportadora, calcada no setor primário, voltados para exportação. Dentro desse contexto, havia necessidade de mão de obra no nosso país. Como Portugal nunca foi um país populoso, e como num primeiro momento Portugal não cogitava a hipótese de trazer imigrantes brancos europeus em larga escala para o território brasileiro, podendo assim consolidar o domínio territorial, a solução para Portugal foi trazer mão de obra escrava, negra, trazida, portanto, à força do território africano, de colônias de Portugal na África ou de entrepostos comerciais portugueses em território africano, para o Brasil. A concepção, então, era uma concepção, abre aspas, utilitarista. Eu preciso trazer essa mão de obra para cá, para trabalhar como uma mão de obra a baixíssimo custo, numa condição de superexploração da força de trabalho, com um forte domínio, sob o ponto de vista físico, de coação física, o medo da chibatada, da corrente, ou ainda da senzala, da uso da brutalidade, mas ao mesmo tempo um domínio ideológico. Durante todo o período colonial brasileiro, se dizia, por exemplo, que negro era negro porque não tinha alma. Se tivesse alma, era branco. Os negros eram considerados cidadãos de segunda categoria. Melhor colocando, nem cidadãos eram considerados, mas eram considerados seres humanos de segunda categoria.
e, portanto, o caráter civilizatório europeu, impondo lá de maneira eurocêntrica a sua cultura, portanto, a língua portuguesa, a religião cristã católica, os hábitos alimentares, a ética, a moral, né, os costumes, o folclore, né, o modo de se vestir. Todo esse domínio fazia parte da desconstrução, né, da característica de identidade étnica, de identidade tribal, de identidade do ethos do negro africano para aqui trazido e, portanto, da sua cultura, como forma de manter, exacerbar ou garantir o domínio do branco europeu. E sendo assim, os negros foram mantidos em cativeiro e tratados como mercadorias no nosso país durante um longo período de tempo. Quando o Brasil, abre aspas, se torna independente de Portugal em 1822, o Brasil mantém um domínio agora a respeito da Inglaterra, que já era a maior potência, né, industrial de todo o mundo. A Inglaterra, então, a partir de 1822, começa a pressionar o Brasil pela libertação dos escravos. A questão da libertação não estava relacionado à ética, não estava relacionado à dignidade humana, não estava relacionado ao fato de considerar o negro um ser humano com a potencialidade plena das suas faculdades, direitos, da sua dignidade e que, portanto, não poderia, em hipótese alguma, ser tratado como era tratado até então. A concepção era uma concepção eminentemente econômica. No dia que o negro fosse liberto, ele viraria mão de obra assalariada, embora com salários aviltantes, numa condição degradante de trabalho. Isso representaria mais mercado consumidor para os produtos que eram importados da própria Inglaterra. Então a Inglaterra se interessava pela libertação do negro brasileiro basicamente por uma questão de mercado, econômica, de demanda dos produtos, né, ingleses aqui vendidos. A partir de 1850, por pressão da Inglaterra, o Brasil começa um movimento lento que vai terminar na Lei Áurea de 1888. Em 1850, o Brasil sanciona uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro para o Brasil. Na sequência, nós tivemos lá a lei dos sexagenários, todo aquele que completasse mais de 60 anos seria liberto. Isso é uma falácia absurda. Primeiro porque a expectativa de vida do negro no Brasil nessa época circulava mais ou menos em torno dos 45 anos. Então a imensa maioria dos negros não chegava aos 60. Mesmo que você chegasse aos 60, você seria muito idoso para aquela época, analfabeto, sem posse de nenhum bem, discriminado socialmente, sem posse de absolutamente nada, você iria para onde? E aí se cunhou uma expressão: lei para inglês ver. Lei para inglês ver que o Brasil está se encaminhando para a libertação dos escravos. E ainda hoje, essa expressão é comum no Brasil. De vez em quando a gente vê uma lei inócua, uma lei tosca, sem análise de causa e consequência, que é promulgada pelo nosso parlamento, seja municipal, estadual, distrital ou federal, que as pessoas dizem assim: ah, isso aí é lei para inglês ver. Para inglês ver que esse grupo de parlamentares está tentando fazer alguma coisa. Mas a lei é tão tosca que não terá aplicabilidade na prática, cairá no desuso. Foi isso que aconteceu com a lei do ventre livre, foi isso que aconteceu com a lei do sexagenário. A lei do ventre livre, aliás, é uma outra piada de mau gosto. Todo jovem, nascido a partir da promulgação da lei, depois dos 15 anos de idade, estaria liberto. Você imagina? Jovem,
sem a presença dos pais, sem a posse de absolutamente nada, analfabeto, discriminado socialmente, vai para onde? Vai para lugar algum, né? Ele permanece na propriedade, mas é lei para inglês ver que o Brasil está se encaminhando para a libertação dos escravos. Finalmente, em 1888, né, a princesa Isabel vai lá e promulga a Lei Áurea. A grande questão é, de lá para cá, nós tivemos mudanças, algumas delas, obviamente, muito bem-vindas no seio da sociedade, mas pelo menos duas características são marcantes desses 130 anos de libertação da escravatura. O primeiro, uma sociedade profundamente preconceituosa e racista. Quando eu falo isso, né, alguns alunos me questionam, dizendo que o brasileiro não é tão racista assim. É sim. O brasileiro é pior. É um racista de ocasião. Na frente do amigo ou da amiga negra, dificilmente algum brasileiro será claramente racista, se manifestando como tal. Se for questionado na frente do amigo e da amiga negra, ele vai dizer que ele não é racista. No entanto, se ele for fechado no trânsito por um negro ou por uma negra, o primeiro impropério será um impropério racial. E, portanto, né, mostra que é um racismo de ocasião. A piadinha entre os amigos terá sempre, ou quase sempre, uma conotação que resvala na questão racial. Por um outro lado, nós vamos observar que nesses 130 anos, né, de libertação dos negros, a condição do negro no Brasil ainda é uma condição muito pior do que aquela, né, da maioria, de parte da população branca, seja homem ou mulher. Lembrando que hoje no Brasil, autodeclarados, a imensa maioria da população brasileira se declara como parda ou negra, portanto como descendente ou negro, né, no nosso país. Quando nós observamos os números, isso nos choca. O negro no Brasil, por exemplo, executando a mesma função que o homem branco e com a mesma qualificação, ganha em média 30% menos. Não há nenhuma explicação para que isso aconteça. Aliás, já dissemos aqui no LAC, é o mesmo que acontece com as mulheres. A mulher no Brasil, executando a mesma função que o homem branco e com a mesma qualificação, também ganha 30% menos. Isso é dado do IBGE, é dado econométrico. E a pergunta é por quê? Porque o brasileiro é racista e é machista. E isso se revela também no mercado de trabalho, na oportunidade ao nível superior, no atendimento básico de saúde, na quantidade de políticos negros do país, na quantidade de magistrados negros, na quantidade de alunos das faculdades de medicina e de engenharia que são negros. A oportunidade é desigual, porque o ponto de partida é desigual. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor aqui da Lá Concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a Lá Concursos, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$ 50.
Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique-claque.